Abra a tua Bíblia, por favor. Livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 3. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, pois estou sentindo no meu coração de adorar a Deus essa noite com este louvor. E quando nós estávamos ministrando a oração, o Senhor colocaram no meu coração essa adoração. E agora, quando lemos de novo a palavra, o Senhor continua colocando no meu coração esse desejo de adorar. Então nós devemos ouvir a voz do Espírito, porque eu sei que o que Deus tem para fazer é Deus, não sou eu. E você abre o teu coração para o Senhor, porque quem sabe Deus vai te abençoar no louvor, mas você tem que estar atento ao que o Espírito está dizendo. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus.
Tiago, capítulo de número 3, no seu versículo de número 1, está escrita assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em alguma palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Amém? Você pode tomar o seu assento. Ontem à noite, estávamos na congregação, pregando a palavra do Senhor. E enquanto nós pregávamos a palavra do Senhor ontem à noite, Deus acabou me dando uma revelação. Não foi essa palavra que eu ministrei lá naquele lugar, porque Deus tem tratado conosco de uma forma diferente, e para cada lugar que nós vamos, Deus nos dá uma palavra diferente. Mas o Senhor me dando uma revelação ontem, Ele me disse algo interessante que eu compartilhei com os irmãos. Ele me disse que nós temos um adversário, existe um diabo, existe um demônio, que ele fica à espreita, e ficando ele à espreita, ele fica aguardando o que eu e você vamos fazer. E o interessante, irmãos, é que na revelação que Deus me dera ontem, que eu transmitia para a congregação, o Senhor disse: existe para cada um de vocês uma comitiva de demônios. E essa comitiva, existem demônios que eles param, eles depreendem um certo espaço de tempo para cada um de vocês de forma muito distinta. E então o Senhor disse: para alguns de vocês, quando vocês saem da porta da igreja, o demônio já pega vocês pela palavra. Para alguns, ele leva um tempo, mas para cada um de vocês existe um ciclo determinado. E então, queridos, quando foi muito longa aquilo o que Deus havia me dado para entregar para a congregação, para compartilhar com eles. Mas essa parte me chamou a atenção. E aí então eu compartilhei com os irmãos e vim embora. Hoje pela manhã, eu e a minha esposa, a gente acordou, nos preparamos para ir para o trabalho. E o dia hoje ele começou meio corrido. E eu particularmente eu não gosto quando o dia começa corrido. Porque se você já começa o dia naquela aceleração, parece que você está atrasado para tudo. E eu aprendi com Deus que só corre quem está atrasado. Então eu procuro fazer as coisas dentro de um determinado cronograma pré-estabelecido para o meu dia. E então nós levantamos, tomamos nosso banho, eu preparei alguma coisa para nós comer e saímos. Aí eu tinha que passar em 2 lugares antes de largar minha esposa no serviço. Aí passei, fiz o que tinha que fazer, e quando estávamos na metade do caminho, eu disse para ela assim: puxa, me esqueci, porque eu tinha que viajar. Eu disse, eu precisava ter pego tal coisa e eu não peguei. E aí eu disse: pá, Jesus, que coisa séria. E a minha esposa pegou e olhou para mim e disse assim: tu estás bravo? Tu estás reclamando? Eu disse: não, eu não estou reclamando, porque eu não posso falar o que eu penso, lançar no mundo físico, no mundo material, porque a gente gera no espiritual e lança no material. Eu não posso gerar.
Porque quando sai da minha boca para fora, eu disse para ela, eu não tenho domínio, mas enquanto está aqui eu posso refrear a minha língua. E aí eu fui no caminho inconformado que eu havia me esquecido de algo que era importante para mim. E ela disse, tu vais ir o caminho inteiro assim? Eu disse, Aí eu dizia para Deus, Senhor, muito obrigado, eu esqueci, mas muito obrigado, porque tu vais preparar alguma coisa no meu caminho. E fui cuidando as minhas palavras para mim não proferir uma palavra que viesse a gerar no mundo físico algo que fosse contrário ao que eu precisava que acontecesse no correr do dia. Estamos indo. E quando chegamos na Andrade Neves ali, a resposta veio na hora. E aí então eu comecei a sorrir, encostei o carro, e a minha esposa disse, tu é louco. Eu disse, não, eu não te disse. Porque quando tu não gera no mundo material, quando tu consegue refrear a tua língua, quando tu consegue guardar a tua boca para não proferir aquilo que tu não queres, Deus te honra. Porque o diabo ele é astuto, eu tenho que ser mais astuto que ele, eu tenho que ser mais inteligente que ele, eu tenho que ser mais esperto que ele. Aí eu parei o carro, e aí Deus me deu o que eu precisava, e aí fomos embora, larguei no serviço e fiz o que eu tinha que fazer, e logrei êxito. Agora quando eu cheguei aqui, o Senhor me colocou essa palavra no meu coração, porque às vezes, nós queremos ser sábios, e muitos de nós são sábios na palavra, muitos de nós têm muito conhecimento, muita sabedoria, muitos de nós têm muita experiência, mas às vezes, a nossa experiência não nos confere o domínio com a palavra, e então muitas vezes nós ganhamos, adquirimos, conquistamos, mas na perca do domínio, nós perdemos a bênção. E o adversário, meu irmão, ele é perito, porque ele sabe onde eu e você falhamos, ele sabe onde eu e você fraquejamos, ele sabe qual é o meu limite, ele sabe qual é o teu limite, ele sabe qual é a minha fraqueza e qual é a tua fraqueza, porque não somos perfeitos. Agora, a partir do momento que nós conseguimos entender, que nós conseguimos perceber por onde é que o adversário vem, nós conseguimos vencer as coisas. A partir do momento que você começa a entender a vida, que você começa a perceber as coisas, você vai ver que a vida ela vai tornar-se muito mais prazerosa. Eu gosto muito de ler a Bíblia, e a Bíblia me ensina que os antigos, eles sabiam ler o tempo, eles sabiam conhecer o tempo. E a Bíblia diz que os antigos, eles estavam sentados na beira de sua casa, ou fazendo a sua lida diária, e de repente aquele ancião, aquela anciã levantava a sua cabeça, os seus olhos, e ele olhava para o horizonte, e olhando ele para o horizonte, ele diria, olha, amanhã é tempo bom, está vindo uma grande geada, olha, vai acontecer isso, está vindo um grande temporal, porque ele conseguia ler o tempo. E é uma coisa interessante, que aí Jesus ele faz menção de uma história, que ele diz, vocês são tão doutores, vocês sabem tanto, vocês conseguem olhar para o final da tarde e ver que quando o dia está rubro, ou seja, está num tom avermelhado e mais escuro, vocês conseguem dizer, amanhã é dia de sol, e assim acontece. Agora vocês não conseguem ler o tempo das coisas de Deus. E quando eu li isso a primeira vez na Bíblia Sagrada, eu passei a observar isso. E todas as vezes à tardinha, quando eu venho com a minha esposa, que eu levo a minha esposa de manhã e busco ela à tarde, já tem isso há uns 4 anos, talvez um pouco mais, que eu faço isso todos os dias, que é possível, mas geralmente são 6 dias por semana. E quando eu venho à tardinha, eu olho para o horizonte e eu digo, amor, amanhã é dia bom, porque o tempo está assim, assim, assim. E de fato, assim acontece, porque a gente vai aprendendo com a vida.
E à medida que o tempo tem passado nesses últimos tempos, eu tenho aprendido com Deus. E eu nunca me esqueço que numa certa noite, no mês de janeiro de 2015, eu estava deitado no meu quarto, 2h45 da manhã. E eu estando deitado na minha cama, o Senhor disse: levanta e vai orar. E eu disse para Deus: eu não estou afim de orar. Mas o Espírito me impedia: levanta e vai orar. E então eu levantei, aquilo já era umas 13h05 da manhã, e comecei a orar. Aí eu orei 3h20, eu disse: amém. O Espírito disse: não, amém, ora mais um pouquinho. 3h30, eu disse amém. O Espírito disse: não, amém, mais um pouquinho. E eu não queria orar mais. E eu fiquei com os joelhos dobrados e disse: Deus, eu não quero orar mais, porque eu não estou a fim de orar. E fiquei de joelhos dobrados então. E quando foi perto das 4h da manhã, o Senhor disse: pode levantar. Me levantei, bravo, e me deitei. Aí o Senhor, me lembro como se fosse hoje, Ele para aos pés da minha cama e diz assim: tu estás inconformado? Tu estás insatisfeito? Tu estás desconforme com o que está acontecendo? E eu comecei a chorar. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero reclamar mais. Eu quero ficar com a minha boca calada. Se eu não tiver o que falar, eu quero ficar em silêncio. E o Senhor olhou para mim e disse assim, minha esposa do meu lado dormindo: tu sabia que se eu quiser eu mudo a tua vida em um estalar de dedos? E eu chorando, eu fiquei calado. E ele disse: se eu quiser, tu dorme pobre e amanhece rico, porque eu tenho poder para isso, e tu sabe que eu tenho poder para isso. E eu virei para o lado e fui dormir. Aí me acordei pela manhã e disse assim: Deus, se tu pode fazer isso, por que tu não fazes? E aí, irmão, eu adotei para mim uma coisa, até eu tenho compartilhado com algumas pessoas que são meus amigos, eu tenho compartilhado, eu tenho dito, eu tenho aprendido algumas coisas na vida, e dentre as tantas que eu tenho aprendido é uma coisa: se eu for para mim falar alguma coisa que não for edificar, que não for me fazer bem para mim, eu procuro não falar nada, fico quieto. Porque se não for fazer bem para mim, que dirá para aquela pessoa que vai estar me ouvindo? Então eu procuro ter, desde 2016 para cá, um cuidado, um trato muito grande com as palavras, para ter domínio. Porque a partir do momento que eu tiver domínio com as palavras, não palavras bonitas, palavras de lisonja, não, é domínio nas palavras, não falar aquilo que vem à minha mente, mas falar, processar as palavras que saem da minha mente. Então todas as vezes que eu abro a minha boca, eu só abro a minha boca quando eu tenho a certeza. Se eu não tenho certeza, eu não prefiro palavra nenhuma. Aí o tempo passa, e eu segunda-feira eu fui viajar, eu estava em Florianópolis, e o Senhor, eu estava em Florianópolis, cheguei lá, fui para o hotel, aí deitei, dormi, e quando foi pela manhã eu me acordei, conversei com a minha esposa, e estava vindo embora, e quando eu estava vindo embora, o Senhor bradou no meu ouvido: o que eu te falei? Tu te lembra o que eu te disse? Que se eu quero, eu faço. Aí o Senhor começou a dizer: o que tu tem? Tu viste o que eu tenho feito nesses últimos meses, porque eu quero fazer? Aonde tu tens sentado, aonde tu tens entrado, o que tu tens vivido? E eu vinha no carro e eu comecei a me alegrar no Senhor, eu dizia: Deus, tu és Deus, eu sei que tu és, eu não tenho dúvida quanto a isso. E eu sei que quando tu queres fazer alguma coisa,
Tu faz, e tu não precisa pedir nada para ninguém. Porque, irmão, quando Deus ele resolve abrir as portas, Ele não precisa que você faça nada, que você abra a tua boca para nada. Porque Deus ele abre, Deus ele leva o teu nome. O meu nome tem sido levado a alguns lugares que eu nem imagino, mas pessoas têm dito o meu nome. Pessoas têm falado a meu respeito. Pessoas me têm tomado como exemplo. Eu digo: Deus, o que tu queres? Faz o que eu te mando, tão somente isso. E sabe qual tem sido nesses últimos dias a minha maior preocupação? É não envergonhar o nome do Senhor. Porque sabe qual é o maior problema do ser humano? Quando ele está sendo abençoado, ele se esquece de quem é Deus. Porque o seu coração ele acaba se apegando a tantas coisas, e ele acaba se esquecendo que Deus, Ele é o centro de tudo. Então tudo quando eu vou fazer ou falar, eu digo: Deus, o que tu acha? Deus, como faz? Deus, como realiza? E Deus sempre responde. Ontem eu dizia para os irmãos, às vezes eu faço perguntas para Deus, e até aos 45 minutos do tempo, Deus não responde nada. Mas eu nunca precisei inventar nada, porque quando chega na hora H, Deus sempre manda a resposta, Deus sempre manda a palavra. Porque Deus se encarrega em cuidar, em zelar, em fazer, mas para que isso ocorra, é preciso que eu não permita que o adversário tome aquilo que é meu. E o que tem muito acontecido nos nossos dias, nós muitas vezes estamos dentro da igreja, ouvimos muitas mensagens, muitas palavras, ouvimos muita coisa, e até mesmo abrimos nossa boca e proferimos muitas coisas. Só que às vezes quando saímos da porta, nos esquecemos e o diabo toma, e nós acabamos nos embaraçando, e nos envolvendo em situações que nós não gostaríamos. E aí o Senhor começa a falar comigo, Ele diz: tu está vendo? Porque às vezes, queridos, eu sempre digo isso, é muito fácil subir aqui em cima e proferir um monte de palavras para você que está me ouvindo aí do outro lado. Mas depois, quando você sair naquela porta, quando você estiver no teu mundo secular, quando você estiver na tua comunhão de amigos, eu quero ver você manter a mesma postura e aquela mesma ética, aquele mesmo respeito, aquele mesmo cuidado que você tem aqui em cima, lá fora. Porque a repercussão ela gera. A repercussão que nós criamos não é no mundo físico, irmão. Eu estou falando de mundo espiritual, porque o diabo, ele tem travado, o diabo ele tem segurado muitas vidas. E como é que ele segura? Ele não segura no mundo físico, começa no mundo espiritual. Porque você gera no espiritual. Então as tuas palavras, aquelas palavras de maledicências, aquelas palavras de frustrações, aquelas palavras de desgraça, aquelas palavras que amaldiçoam, aquelas palavras que destroem, elas começam a ser geradas lá no mundo espiritual e você as profere. E depois que você profere a palavra, você não tem mais o cuidado, o contato com ela, porque ela vai soprar e ela vai ecoar. Como, irmão? Lança uma fofoca aí, fala mal de alguém aqui para você ver aonde ela vai parar. Aí sabe o que acontece, querido? Nós permitimos que o diabo, e olha que coisa interessante, a nossa vida, ela é um ciclo. Se você não percebeu ainda, aprenda isso, porque eu aprendi no curso da vida agora. A nossa vida, ela é um ciclo, como se fosse um relógio. Então, aquele segundeiro, ele vai girando. Então, enquanto você vai proferindo palavras de bênção, enquanto você vai tendo cuidado, tendo zelo, o teu relógio da bênção, ele vai girando. Mas chega um momento quando você perde o controle das palavras, como se utiliza, quando você tem aquele ataque, aquele momento de fúria, o teu segundeiro, ele para.
O segundeiro da bênção, ele para e começa o segundeiro daquela maldição que você proferiu. Aí então você começa a viver um tempo de sofrimento, de aflição, um tempo de dificuldade, de luta, e aquele segundeiro ele vai seguindo o seu curso. Se você não conseguir, olhe bem o que eu vou lhe dizer, se você não conseguir se realocar, ou seja, se reposicionar no tempo da bênção, você vai viver um ciclo, e esse ciclo muitas vezes, ele torna-se um ciclo vicioso, porque as pessoas estão sofrendo de tristeza hoje, aí está vivendo esse ciclo de tristeza, e ela acaba atraindo para si, em um determinado ponto, além do ciclo de tristeza, um ciclo, mas eu sou um amaldiçoado mesmo, mas porque a minha mãe me abandonou, porque eu fui gerado de um não sei o quê, e porque o meu pai é isso, porque os meus filhos são isso, porque eu não consigo, e você vai criando para si um ciclo de maldição, um ciclo de desgraça, um ciclo de dissabores, e muitas vezes, você chega aqui no culto, com esses dissabores, com esses sintomas, com essas situações, e no culto você ouve uma palavra, e essa palavra, ela te enche de ânimo, te enche de motivação, essa palavra te enche de gozo, de paz. Quando você sai ali no culto, da porta do culto, ou quando você chega em sua casa, até o tempo que você sai está tudo bem, o reloginho está correndo tudo bem, mas de repente, você entra em um estado de tristeza, de angústia, de amargura, de solidão, de sofrimento, eu não sei que estado você entra. E de repente, nesse estado que você entra, você profere uma palavra onde você abre o tempo do problema. Aí as pessoas dizem, mas que negócio é esse? Eu fui no culto, Deus não fez, Deus me disse que ia. Pois é, não, Deus fez, mas você deu a legalidade para o diabo parar esse tempo. E quando você dá legalidade para o diabo parar esse tempo, Deus não pode intervir, porque só você pode intervir. E eu vou dizer uma coisa para você, o trabalho de restauro é muito mais árduo, muito mais difícil do que o trabalho de construção, porque quando você constrói, você pega do nada, quando você vai restaurar, você pega algo pronto. Então você, para restaurar algo, é muito trabalhoso do que você construir algo. Então você precisa ter um cuidado com o que você gera, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre tudo que você vive, você tem que ter um cuidado, porque senão você pode, além de ser inserido, inserir outras pessoas, inserir outros objetos, inserir outros alguém neste ciclo de problemas, aonde o responsável não é Deus, o responsável é você. É por isso que o Tiago diz, olha, o homem que consegue, mesmo ele refrear a sua língua, ele consegue dominar o corpo inteiro. Quando você consegue dominar a tua língua, você domina o corpo inteiro. Quando você consegue refrear a sua língua, você consegue controlar tudo. Mas eu sou assim, mas eu nasci assim, eu vou morrer. Não vai não. Eu estou trabalhando, eu estou mentoreando um jovem de 23 anos. Ele me chama de seu Jader. Ele veio conversar comigo, ele passou no concurso da brigada. Passou no concurso da brigada, foi fazer o teste psicológico e rodou no psicológico. E eu disse para ele, claro, eu já sabia. E ele disse, por que tu sempre faz isso comigo? Eu disse, eu estou te ensinando. Eu disse para ele, tu não tens domínio próprio, não tens autocontrole, tu és insubordinado. E como é que eu faço para passar? Eu disse, eu vou te ensinar. Eu comecei a conversar com ele, me sentei com ele, botei ele no carro e fui sair com ele. Ele disse, vamos conversar, vou te levar para passar, porque tu precisa aprender um pouco. E se tu quiser, eu vou te ensinar. Eu disse para ele, tu não pode ser uma pessoa fingida, porque a pessoa fingida, ela transparece. Tu tens que ser verdadeiro.
Porque um psicólogo, ele te conhece pelos traços que tu coloca no papel. Eles têm técnicas de aprendizagem, eles têm técnicas para te observar, para acompanhar a forma como tu te porta, como tu segura as mãos, como tu segura o lápis, como tu te senta, como tu fala. E eu comecei a dizer para ele, tu tens que aprender a ter domínio próprio. Porque não é uma coisa que tu vais fazer forçadamente, tem que ser algo natural. Se tu não tiver domínio próprio, isso que sendo algo natural, tu jamais vai conseguir passar por psicóloga nenhuma. E ele disse, mas não é que tu tens razão, eu estou te ensinando. Eu já passei por isso. Eu já fui reprovado por isso. Só que eu não tive uma pessoa que me ensinasse, que me orientasse, que me desse as dicas. E então eu sento com ele e converso. Uma vez por semana, a gente senta junto e conversa, eu ensino ele, eu oriento ele. Quando ele não aparece para orientação, eu vou na casa dele. E eu disse, cara, eu quero te ensinar, eu quero te ajudar, porque tu está novo. E às vezes, irmãos, a gente perde a juventude, a gente perde. Quando eu falo de juventude, eu não digo somente no sentido de ser jovem, de ser novo, mas assim, eu digo para você, no sentido de perder o tempo. E tem pessoas perdendo tempo na casa do Senhor, porque o tempo está passando, e ele está ficando para trás, olhando tudo passar, e nada acontece. Porque ele está se perdendo no tempo da vida. E a bênção está ficando distante para ele. E como eu já disse para vocês, eu vou repetir, às vezes se nós não cuidarmos disso, nós poderíamos morrer na promessa. Tendo uma promessa de Deus de fartura, de prosperidade, tendo uma promessa de Deus de família restaurada, de família restituída, ter uma promessa de Deus de uma grande família, mas se nós não estivermos dentro daquilo que Deus preparou, daquilo que o Senhor nos tem ensinado, nós morreremos na promessa. E infelizmente tem muitas pessoas que estão morrendo na promessa. Porque se eu parar neste momento, porque aqui poucas pessoas são novas nessa igreja. Boa parte tem anos de experiência, 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, 20 anos. Mas estão vivendo uma promessa que não se cumpre há tempos. Porque você não está conseguindo dominar. E quando você não consegue o domínio próprio, as coisas passam por entre os teus dedos. Aí você diz, Deus falou, mas era mentira. Quem disse? Deus não existe, quem disse? O profeta era mentiroso, quem disse? Se ardeu no teu coração, como é que o profeta era mentiroso? Porque você sabe quando Deus fala. Mas às vezes, a minha posição, a tua posição, a minha postura, a tua postura, ela nos impede de nós sermos abençoados. Se coloque de pé, por favor. Porque eu domino, porque eu sei administrar, porque eu sei como fazer, sabe? Eu sei o caminho, sabe o caminho. Se você sabe o caminho, você não precisa de Deus. Se você tem o controle, você não precisa de Deus. Mas minha família está escondida em Deus. Se ela está escondida em Deus, deixa nas mãos de Deus. Não tira ela das mãos de Deus. A minha vida está em Deus, sim, a tua vida está em Deus, então deixa ela em Deus. Mas eu sou dono de mim, eu sei o que faço, sabe o que faz? Se tu sabe o que faz, a vida é tua, não é de Deus. Os meus negócios eu sei o que faço, tu sabe o que faço, não precisa de Deus. Nós temos uma mania de sempre achar que os outros são errados, de sempre achar que os outros são os culpados, de sempre achar que os outros são os responsáveis, nunca nós somos. Depois que eu entendi que quem erra sou eu, não são os outros, eu não estou nem aí porque os outros fazem ou façam. Eu me preocupo para mim não errar.
deixa que o outro errou, deixa que o outro falhou, deixa que o outro falou. Eu não posso falar. Eu não posso falhar. Eu não posso errar. Porque Deus conta comigo. Deus conta comigo. Que isso é, irmão? Deus conta comigo. Eu sei que Ele conta comigo, então é por isso que eu estou aqui. Agora, se você pensa que Deus não precisa de você, então tá bom. Então Ele não conta com você. Agora, Deus conta comigo. E eu preciso fazer a minha parte. Porque quando eu faço a minha parte, a parte de Deus fica mais fácil. Mas tem coisa difícil para Deus? Não tem. Mas se eu posso simplificar ainda mais, para que dificultar? Às vezes, quem já não tomou uma injeção aqui, aonde a enfermeira disse, relaxa a perna ou relaxa o braço, deixa ele solto, e a gente endurece. Ela diz, mas se você endurecer o braço ou a perna, pode quebrar a agulha. Relaxa. Deixa que Deus sabe o que faz. Mas eu tenho que fazer o meu papel. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Você sabe qual é? Porque o santo é Ele, irmão. Ele é o santo. Ele é o santo. Às vezes eu fico olhando para essa geração de hoje e eu fico preocupado. Porque é uma geração que não conhece Deus, infelizmente. Uma geração que ouve muito falar de Deus, isso é uma coisa. Agora, conhece Deus, pá, isso é outra coisa. E isso é um problema. Porque quando você conhece Deus somente pelos outros, você pode se perder. Porque os outros podem te levar para um caminho que seja diferente do que Deus estabeleceu. Agora, quando você conhece Deus, Deus diz, vem por aqui. Ah, mas os outros, o problema dos outros que foram por lá, tu é para vir por aqui. Você tem que conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você não erra. Você não falha. Todo mundo dizia que Eliseu tinha falhado. Se tu estiver no lugar certo, até mesmo os teus ossos, Deus vai fazer ressuscitar. Sabe o que é isso? Eu estou falando aqui para pessoas que morreu o sonho, morreu o projeto, morreram os planos, e morreu porque até sepultado foi. Todo mundo disse, a notícia correu, Eliseu morreu, sepulta ele. Aí quem conhecia a história de Eliseu dizia, Eliseu queria a porção dobrada de Elias. E Eliseu não teve porque faltou um. Mas Eliseu estava na posição. Eliseu estava na posição, Maico. Mas Eliseu morreu. Morreu na posição. Se você está na posição, aleluia. Segunda-feira, e eu encerro. Segunda-feira um rapaz parou uma moto e disse, Jader, posso conversar contigo? Eu disse, vamos conversar. Eu estou noivo.
E a minha esposa quer muito casar. E ela disse: nós podíamos dar um jeitinho, porque eu estou com um processo judicial, e nós podíamos dar um jeitinho, fazer uma união estável, porque agora é possível, né? Eu disse: cara, é possível. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem um problema aí. Sabe qual é a parte que nós mais perdemos a bênção? É quando ela está prestes a chegar aqui em nossa mão. A ansiedade começa a bater no coração, e eu começo a dizer: mas eu preciso fazer, eu preciso dar um jeito, eu preciso. Aí eu disse para ele: aí nós pegamos um atalho, a união estável, ou tal coisa. Irmão, eu não estou dizendo aqui que a união estável é certo ou errado, não, eu estou dizendo para você o que para ele era errado. E eu disse para ele: tu estás esperando uma resposta, uma sentença judicial, que já vai sair. Faz 1 ano que tu estás praticamente esperando para te casar. E eu disse: sabe por que as pessoas perdem a bênção? Aí eu contei uma história bíblica para ele. Aí eu disse para ele: tu já leste lá no livro de 1 Samuel a história de Saul? Ele disse: sim. Pois tu te lembra que Samuel disse para Saul: Saul, no dia tal eu vou chegar aí, Saul, e tu me espera que eu vou sacrificar contigo, e Deus vai confirmar o teu reinado, Saul. Tá bem, Samuel. Samuel foi embora. Chegou no dia aprazado, as pessoas começaram a ir embora, e começou o burburinho: olha, o adversário está vindo aí, está vindo aí. Saul ficou com medo, ficou assustado, porque o tempo estava passando e Samuel não chegava, e Saul sacrificou. Quando Saul sacrificou, Samuel chegou, até rimou. E quando Samuel olhou e disse: Saul, o que tu fizestes? Tu não chega, mas eu não estou aqui. Se tu tivesses esperado, hoje Deus confirmaria o teu reinado de forma perpétua. Mas porque tu te antecipou, tu pegou um atalho, tu fez o que não era, tu perdeu a bênção. Aí ele pegou e encheu os olhos d'água e disse: Jader, entendi. Então conversa com a tua noiva, eu disse para ele. Porque às vezes, irmãos, nós queremos algo, e parece que pelo atalho é mais fácil. Parece que pelo atalho é mais rápido. Aí você perde a bênção. Você conquista o que você quer, mas não conquista o que Deus quer para ti. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei o que já pregaram para vocês, mas Deus não é Deus de atalho. Deus não é Deus de atalho. Eu não sei o que tem sido dito para vocês. É claro, não sei se o teu Deus é o mesmo meu Deus, mas o meu Deus não é de atalhos. Ele te leva pelo caminho que Ele estabelece, mas o caminho que Ele estabelece, Ele te coloca onde Ele quer. Ele te leva onde Ele quer, e Ele mostra para você que Ele é. E nessa noite Ele está falando com você. Eu não sei o que você está questionando. Eu não sei o que você tem se perguntado, o que você tem dito. Eu não sei como está a tua situação, como está a tua vida. E graças a Deus, uma coisa que Deus me deu foi: eu não tenho curiosidade a esse respeito de saber da vida dos outros. Quando muito eu cuido da minha. Agora eu digo uma coisa para você: não pegue atalho, guarde a tua boca. Mas me disseram que se eu for por ali é mais fácil, é mais rápido. Não vá, porque você pode perder algo muito precioso, muito valioso. Eu convido você a sair do seu lugar neste momento e vir aqui à frente, que nós vamos orar. Vou ministrar sobre a tua vida. Mas Deus me colocou num beco sem saída. Se Ele te colocou num beco sem saída, pode esperar que Ele vai abrir uma porta.
Pode esperar que Ele vai abrir uma porta. Porque todas as vezes que Ele me colocou num beco sem saída, Ele abriu uma porta. Mas eu não consigo refrear a minha língua. Eis a oportunidade. Mas me ofereceram, é tentadora a proposta. Eu já tive muitas propostas tentadoras, mas não vale não. Não vale não. Não serve não. Mas eu não consigo mudar. Você não tem que mudar nada. Não é você quem muda. Eu não consigo fazer nada. Não é você quem faz. Entenda. Aprenda. Não é você quem faz. Não é você quem abre. Você consegue fechar, mas abrir você não consegue. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, nessa noite eu estou em tua presença em oração. Os teus filhos saíram dos seus lugares e vieram até aqui à frente. Por minha causa eu não tenho nada. É por tua causa. Eu sou somente uma voz. Eu sou somente a voz. Eu não prometi nada para eles, porque eu não posso prometer o que eu não tenho. Eu só disse para eles uma coisa: que eu te conheço, que eu sei o que tu faz, que eu sei aonde tu leva, que eu sei o que tu move. E eu neste momento, Pai, neste momento eu estou ministrando sobre as suas vidas. Estou ministrando Jesus. Jesus, então eles são teus, não são meus. Eles são teus, Jesus, não são meus. Eu não vou colocar as minhas mãos sobre eles, porque não é preciso. É tu, Deus. Quando eu orei pela abertura do culto, tu me disseste que estava aberto um portal, que estava aberto um canal, que estava aberto um acesso. Então eu não vou ministrar, eu não vou impor as minhas mãos. Aqueles a quem tu enviar, Jesus, estes irão tocar, estes irão impor as mãos, estes irão curar, estes irão libertar, estes irão transformar. Aqueles que tu deste ordem, porque neste momento a ordem não está comigo. Eu estou tão somente ministrando. Eu sou somente uma voz. E a voz, ela está dizendo: Jesus faz. A voz, ela está dizendo: Jesus transforma. A voz, ela está dizendo: Jesus opera. A voz, ela está dizendo: Jesus é o caminho. A voz está dizendo: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem se não for por mim. A voz, ela está dizendo: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Então eu estou ministrando a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando o teu milagre. E não é pelo meu muito falar que tu vais operar. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. E eles vieram aqui. Eu não sei o que vieram buscar, Senhor Jesus, mas nessa noite eles estão levando. E eu sei que o adversário, Senhor, está rugindo como leão, querendo
tirar a bênção deles. Mas nessa noite, Senhor, se eles ouvirem a Tua palavra e atentamente obedecer aquilo que o Senhor tem dito, nada, Senhor meu Deus, vai tirar a bênção das suas mãos em nome de Jesus. Nada vai tirar das suas mãos a bênção em nome de Jesus. Nada vai tirar das suas mãos a bênção em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo nessa noite, meu irmão.